A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui estamos, aqui chegamos. Glória a Deus. Fala aí pro seu irmão. Não perca fé não. Fala aí com ele. Escuta. Perca fé não. Seu milagre vai chegar. Amém. Quem trouxe a Bíblia, vamos lá abrindo o Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então vamos. Versículo 46, glória a Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua santa palavra, poderosa, Senhor, eficaz, ó Pai, que esta noite, aqui neste momento, ó Deus, que ela faça, cumpra o propósito para aquilo que o Senhor a designou. Em nome de Jesus, nos entregamos, ó Deus, o nosso pensamento, nossos corações, a nossa vida a Ti, Pai. Faça o Teu querer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Ao ler o texto, a palavra é tão poderosa que Deus vai nos revelando, né, tantas coisas. E o que saltou aos meus olhos foi a esperança. Jesus indo para Jerusalém, aqui já está quase no final, já ele perto de ser entregue para os soldados, para ser crucificado. Ele ia ser judiado, cuspido, zombado, e tudo que você conhece. Ele saiu lá da Galileia e foi indo para Jerusalém, que eles falam, subindo para Jerusalém. Durante esse percurso, esse caminho, aconteceram muitas histórias, muitos milagres e maravilhas. A multidão seguia Jesus constantemente, ele nunca estava só. Ele era seguido por uma multidão muito grande. E chegando em Jericó, ele encontra, ele não, né? A Bíblia diz que havia um homem cego chamado Bartimeu, mendigo pedindo esmolas. Que perspectiva de vida tinha esse homem? Na beira do caminho, eu imagino aquele lugar, aquele caminho cheio de terra, areia, era uma árvore aqui, outra lá, e essa multidão andando e levantando poeira, e andando para cá, andando para lá. Precisamos chegar em Jericó, precisamos chegar em Jerusalém, já estamos quase lá, falta 30 quilômetros, vamos. Só que esse cego estava ali. E a gente vê que a esperança só dentro dele mesmo, porque a gente olhando, a gente não vê esperança nenhuma. O que a gente vê numa situação dessa? Nada, nada. O que com um homem mendigando, sem enxergar, pode fazer num lugar desse? Nada. Mas a esperança só está nele. Diga aí para você mesmo, a esperança só está em mim, a esperança. Às vezes ninguém vê, só está em você. Tomado por essa esperança, amados, ele ouviu essa multidão e perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus está passando. Ele não perdeu a oportunidade.
Porque a esperança, amados, ela é uma expectativa futura. É uma coisa que vai nascendo da gente, que não é só um pensamento positivo que a gente fica lá pensando. Não é só falar, pensa positivo, seja otimista. Não, não é nada místico não. É real e verdadeiro. É ter esperança em um Deus único, absoluto, dono de tudo, aquele que te formou. A nossa esperança está nele. Somente nele. É essa a expectativa. É esse o significado, até em grego, que diz que é uma expectativa confiante, uma certeza, um aguardo firme. Nós vamos aguardar firmemente, porque é em Jesus, não é em ninguém. Às vezes a gente fica esperando de algo ou de alguém que aconteça, mas às vezes não vai acontecer. Meu marido pode esperar de mim, colocar esperança em mim, mas não vai ser em mim. Às vezes eu vou frustrá-lo. E ele também pode me frustrar, não vai ser da minha filha. Às vezes o irmão da igreja, a gente espera alguma coisa, mas a gente pode ficar frustrado. Mas calma, irmãos, não desista. Nossa esperança tem que estar em Cristo. Se não aconteceu ainda o que você queria, se o marido ainda não entregou uma flor que você tanto deseja, né, assim, calma, ora ao Senhor, Senhor, toca nele. Esse é o seu pedido, amado, de Bartimeu. Ele era cego. Aí sabe o que ele queria? Ver. E o que está te impedindo? Por que não ter esperança? Por causa das condições? Bartimeu mostra que não. Condição nenhuma vai impedi-lo de que ele não tenha mais esperança. Nem porque ele era cego e nem porque ele era mendigo. Não há condições. Que condição que você se encontra? É a tristeza, é a depressão, é um pânico, algo de ruim que te aconteceu e você está muito decepcionado, chateado. O que te aconteceu? Quais as condições que você está que pode te matar a esperança? Não deixa a esperança morrer, não. Bartimeu não deixou. Ele é um exemplo para nós. Veja, olha aqui, no versículo está falando da hora que a gente, começa o texto assim, chegando em Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo Bartimeu lá cego, mendigo. Ele não perdeu esperança. Ele clama. Ele não desiste. Quem poderia impedi-lo? Ninguém. Tinha uma multidão, mas não ia impedir esse homem de clamar por Jesus, para que o milagre dele acontecesse. Que condição que você está nessa noite? Está parecendo que está difícil? Jesus diz, não perca a esperança. Não perca a esperança. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. É clamar ao Senhor. Ele tinha a boca para clamar, ele clamou. Ou a gente só vai ter boca para reclamar quando a gente está decepcionado? Clame ao Senhor, clame ao nome de Jesus. Ele vive está. Usa o seu clamor para algo que vai fluir, para algo que vai derrotar o inimigo, vai tremer o chão e vai chegar até o céu. Usa a sua voz para isso. Às vezes a gente tem voz para falar tanta coisa, e voz para clamar. Aí se a gente tem voz para brigar, para ofender, para falar o que não deve, só que aí na hora de clamar fica lá triste. Ah, para que eu vou clamar? Ah, Jesus. Não. Cala tudo. Não, Jesus, eu vou clamar ao Senhor. Chega. É isso que ele fez. Por que não ter esperança? Vai ser por causa da oposição? O que tem contra? Não. O que tinha contra esse homem? A multidão. Porque imagina, eu fico imaginando Jesus no meio ou na frente, e aquele monte de gente andando do lado dele, aquela falação, aquela correria, né? Muitos estavam ali por fé, muitos estavam ali, eu creio que só apenas por estar, muito curioso, eu creio. Mas a oposição também não pode te parar, não pode fazer você perder a esperança. Aqui no versículo 48 vai dizer que muitos o repreendiam para que ficasse quieto.
Mas ele gritou ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro ele gritou: Jesus, filho de Davi. Aí veio a multidão: fica quieto, fica quieto, fica quieto. O que está acontecendo? Será que é porque eles não acreditavam que Jesus podia vê-lo? Que Jesus não podia fazer nada? Estava com pressa? Não, deixa ele aí, ele nunca serviu para nada. Coitado, a vida dele é esse. Ele é assim, vai morrer assim, não tem jeito não. Deixa ele aí. Que será? Às vezes a multidão só fala tanto que só atrapalha. Fica quieto, que fica quieto nada, faz igual ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que fica quieto nada. Eu já imagino esse homem falando assim: quem fica quieto o quê? Eu não fico quieto não. Eu já imagino esse homem falando isso. Eu fiquei lendo esse texto um monte de vezes. Eu fiquei imaginando esse Bartimeu falando isso. Sabe, quando você quer tanto uma coisa, você não pode perder Jesus passando, e aí você está com aquela esperança, quem está passando é Jesus de Nazaré, o Nazareno, e aí você está clamando e manda ficar quieto, fala: eu não fico quieto não, não fico não, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deixa ninguém te calar não, ora no teu secreto, que no teu secreto o Pai vai te ver e vai te recompensar, não é assim? Amém. Sabe, aí a Bíblia também vai nos dizer uma situação também de clamor, uma situação que Jesus estava passando também com uma multidão, eles não desistiram não. Sabe onde é? No capítulo 5, a história da filha de Jairo e da mulher que sofria de hemorragia. Só que aí antes desse fato de Bartimeu, estava Jesus lá nas andanças, para lá e para cá. Foi depois que ele acalmou a tempestade, saiu com os discípulos de barco, atravessou o lago da Galileia. Aí aquela tempestade ele acalmou. Aí ele foi do outro lado, ele libertou aquele homem que estava demoniado, com legião de demônios. Aí depois disso ele pega o barco, volta para o outro lado, e aí acontece a história de Jairo. A Bíblia diz que Jairo, quando viu Jesus, um dirigente da sinagoga, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente. Não foi qualquer coisa, não. Insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Mas a grande multidão seguia e o comprimia. E o que aconteceu? Nesse interim, nesse momento que Jairo já conseguiu falar com Jesus, já estava indo com ele, aparece essa mulher com hemorragia há 12 anos, lança-se aos pés de Jesus, toca na orla do seu manto, toca nas vestes dele, é curada. Aí Jesus ainda para e pergunta: quem tocou em mim? Os discípulos. Oh meu Deus, eu fico imaginando novamente, eles eram novos, né? Dizem os historiadores que os discípulos eram novos, eram tipo adolescentes, 16, 17 anos, não é? Eram novos. E aí eu fico imaginando eles assim: ah, mestre, quem te tocou? Veja essa multidão, quem te tocou? Sim, porque de mim saiu virtude, quem me tocou? Aí essa mulher, toda assim, sem graça, a Bíblia diz que ela se prostrou aos pés dele e disse: fui eu. E contou a história dela, e contou o que estava acontecendo, que ela foi curada. Jesus, a hemorragia parou. Sabe o que ele disse? Filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas e aí? E a filha de Jairo? E a filha de Jairo? A hora que Jesus acabou de lançar uma palavra sobre ela, uma palavra de cura, ela conversou e ele parou, e aquela multidão, ela tocou nas vestes: Jesus, fui eu. Tua fé, filha, sua fé te curou. Chegou aquele povo, os funcionários do dirigente da sinagoga, os irmãos chegaram lá e falaram: para Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Aí imaginam eles chegando a cavalo, ou correndo, e falando: chega, desiste Jairo, sua filha já morreu. Sabe o que Jesus falou para Jairo? Não tenha medo, tão somente creia. Parece que o milagre do irmão acontece primeiro que o seu. Ou às vezes você pensa: Jesus,
Cadê o meu milagre, Senhor? Você não está vendo o que eu estou passando? Eu estou te clamando há tanto tempo. Jesus e o meu. Olha lá, o José já foi celebrar. Olha lá, Senhor, o João já foi testemunhar. Olha, Senhor, quantas coisas eu estou vendo operando na igreja. Milagres e maravilhas. Tantas coisas lindas que o meu pastor está me contando. Os irmãos, tem irmãos tão felizes, Senhor. Coisas difíceis para acontecer e aconteceram. E eu? Jesus fala, não tenha medo, tão somente creia. Ele não esqueceu de você. E ele foi até a casa de Jairo. Quando chega lá, ele deixa a turma dele, Jesus, a multidão dele, fica aqui, agora eu vou lá até a casa de Jairo, porque lá tinha mais gente já chorando, né? Já lá sentindo os muitos sentimentos pela morte da menina, né? Que muitos também choravam contratados, porque fazia parte da cultura. E lá chorando, Jesus, vocês ficam aqui, que eu vou lá. Vamos separar, né? Os crentes dos não crentes, tudo tipo assim. Vocês confiam em mim, sabem que eu opero milagre, só que tem muita gente naquela casa que acredita que ela morreu, mas ela não morreu, ela apenas dorme. A hora que Jesus diz isso, o que eles fazem? Dão maior risada. Como que dá risada? Estava todo mundo chorando. Ia dar certo aquela multidão com aquela turma da casa? Acho que não ia dar mesmo, não. Agora está tudo rindo. Aí zombaram de Jesus. Jesus é muito sábio, irmão. Jesus vai lá na frente. Ele já sabe o que tem lá na frente para você. Ele já sabe lá na frente o que espera por ele. Aí zombaram. Gente que estava chorando, depois começou a rir zombando dele. Ele está dizendo que dorme, ela morreu. Ele pegou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Vamos lá. Tocou na mão da menina e disse, Talita cumi. Menina, eu ordeno a você, levante-se. Pronto. O milagre estava feito. A esperança de Jairo não foi em vão. A esperança da mulher do fluxo de sangue não foi em vão. E eu espero o meu desejo, o desejo do Pai nesta noite. Não perca a sua esperança. Você vai perder a esperança por quê? Porque Jesus não te ouviu ainda? Você está clamando e ele ainda não te respondeu? Será que ele ainda não foi na sua casa? Você está convidando Jesus, eu preciso de ti, vem aqui. Jesus, a hora que eu oro, eu creio que o Senhor está me ouvindo. Você já derramou muitas lágrimas e cadê Jesus? Mas ele está te ouvindo. Aí a Bíblia diz, lá na história de Bartimeu, vamos lá para frente. Aí a Bíblia diz, apesar da multidão, Jesus para todos. Para. Chamem-no. Você pensa que ele não ouviu Bartimeu? Você pensa que o clamor dele foi à toa? Que o grito dele foi em vão? Não. Chamem-no. E aí, você viu quanto o irmão bonzinho, né? Ânimo, vai. Ele está te chamando, vamos lá. Vamos. Levanta, sua hora chegou. Né? Vamos. Só que tem outro evangelho que conta a mesma história do cego. Que eles não falaram nada, nem ânimo, nem nada. Só falou, chamaram e levaram ele até Jesus. Quando Jesus estava de frente com ele, Jesus ainda perguntou, o que você quer que eu te faça? Amados, o que você quer que o Senhor faça para você? Parece óbvio, mas Jesus perguntou. Continue falando para ele o que você deseja que ele faça. O que está difícil, que a tua esperança não vai morrer e você precisa de um milagre. Fale para Jesus. E ele respondeu, Jesus, eu quero ver. E teve resposta. Jesus lançou uma palavra para ele também. Vá, a tua fé o curou. Amém? Eu convido os irmãos do louvor para virem até aqui, porque a mensagem já está acabando. Glória a Deus por isso. E eu convido que você fique de pé.
e já começa a celebrar a tua vitória. Já começa a celebrar que a tua esperança não vai morrer, mesmo que as tuas condições não são favoráveis, mesmo que parece que está difícil, teu fôlego está curto, mesmo que tem muita coisa contra, tinha muita gente contra Bartimeu, fica quieto, ele não ficou. Tinha uma multidão que Jairo conseguiu chegar até Jesus, tinha uma multidão que aquela mulher conseguiu se derramar aos pés do Senhor no meio daquele povo, e tocou nas vestes dele e falou: ah, Jesus, agora chegou a minha vez, e ela foi curada instantaneamente. Um gritou, o outro se prostrou, o outro se lançou. E você, o que você vai fazer esta noite? O que você vai fazer durante essa semana, diz o Senhor. Ele te pergunta: meu filho, clama a mim que eu te responderei. Salmo 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e a garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Esteja sobre nós, Senhor, o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Se o Espírito Santo, amado, está em você, ainda resta esperança. Ainda há esperança, porque ao fluir do cheiro das águas, o Senhor traz vida. Ao cheiro das águas, tem vida aí. Ainda tem vida aí? Ainda tem fôlego aí? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A tua esperança não vai ser aquela, a minha última que morre. Não, o crente não tem isso. A minha esperança é o Senhor Jesus. Sabe aquele louvor que fala: a minha vida é do Mestre, o meu caminho é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor com todo o seu coração. Nós nos encontraremos lá fora. Eu quero que você louva, que você deposite a tua esperança todinha no Senhor, porque hoje Ele está aqui derramando mais dele sobre você. Louve ao Senhor. Louve ao Temos Senhor isso, vamos. de todo o seu coração. Deus te abençoe. Esperança